Olá, eu sou Miriam Rezende e você está em uma aula sobre meio ambiente, sustentabilidade e as cidades. Então a ideia principal aqui é falar sobre as cidades com foco na questão ambiental e na questão da sustentabilidade. Então eu vou responder algumas questões para que possa esclarecer você sobre esse assunto. Aí a gente começa pensando o seguinte: quando falamos em sustentabilidade, estamos falando em construir uma sociedade que seja capaz de usufruir dos recursos naturais que existem, mas porém sem destruir a natureza, e fazendo com que as próximas gerações também tenham condições de ter os mesmos recursos naturais que nós temos na atualidade, para que possam ter uma vida saudável, equilibrada e tranquila. Ou seja, não queremos destruir a natureza, nós sabemos que nós precisamos dela para a vida humana, então a ideia da sustentabilidade é não destruir a natureza, para que possa existir vida no planeta, para que a vida humana possa continuar existindo no planeta. Então, nesse sentido, nós temos que pensar que a humanidade, ela evolui constantemente, ela está sempre evoluindo cada vez mais em todos os sentidos, mesmo que às vezes possa parecer confuso para algumas pessoas, né, que podem falar assim: nossa, com tanta confusão no mundo, com tanta desordem, nós estamos evoluindo? Estamos sim, tá? Mas eu vou me ater aqui à questão da evolução tecnológica. Se nós analisarmos o que a história traz para a gente de história antiga aí da humanidade, da pré-história, e for observando cada época da existência do ser humano, até hoje, até a atualidade, nós estamos, no momento que eu gravo esse vídeo, no ano de 2024, é importante reforçar isso. Então, se observarmos a evolução tecnológica até hoje, a gente vai ver que teve a pré-história, que teve o homem das cavernas, o ser humano nômade, passou a ser sedentário, e enfim, até a gente chegar a todos os aparatos tecnológicos que nós temos hoje. E isso não para. Então, como é que fica a questão da cidade, do aglomerado de pessoas aí no decorrer dessa evolução tecnológica, e como que as cidades se relacionam com a questão ambiental e com a questão da sustentabilidade? Bem, se estamos falando de cidades de espaço urbano, vamos falar também de espaço agrário e o espaço rural, né? E o conjunto desses dois espaços aí forma o que nós chamamos de espaço geográfico, que são aquelas partes da superfície terrestre que têm a alteração humana. Outros termos que nós costumamos usar e encontrar também é quando nós falamos primeira natureza e segunda natureza. A primeira natureza, aquela que não teve a interferência humana. A segunda natureza, aquela parte da superfície terrestre que foi alterada pela ação humana. E temos também, neste mesmo sentido, o conceito de meio ambiente. O que é meio ambiente? É o todo da superfície terrestre. Então, quando falamos de meio ambiente, também falamos de um espaço natural que não teve interferência humana, mas falamos também do espaço transformado pela ação humana. Tudo isso é meio ambiente. Aí, seguindo, eu vou responder algumas perguntas para ficar mais didático para você acompanhar a linha de raciocínio. Então, a primeira pergunta é: afinal, o que é uma cidade? A principal característica que existe para a gente ter a definição de cidade é um lugar onde vive um aglomerado de pessoas. Então, na cidade, no espaço urbano, ele é caracterizado principalmente pelo fato das pessoas viverem muito próximas, morarem próximas. E além disso, a cidade, ela tem também atividades econômicas mais ligadas ao setor secundário e ao setor terciário. O setor secundário, que são as indústrias, o setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviço. Então, são as formas principais em que as pessoas da cidade trabalham e ganham a vida. Nós temos pouquíssimas atividades do setor primário, que é o extrativismo, agricultura e pecuária, nas cidades. Existe, tá? Mas é muito pouco.
Bom, aí a segunda pergunta. Quando e como que surgiram as primeiras cidades? Isso é recente na história da humanidade ou não? As primeiras cidades, os registros históricos que existem, elas vão datar aí de aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, na região do Oriente Médio, hoje atual Iraque, Síria e Turquia. Então, as primeiras cidades, elas se formaram ali. E é muito interessante que para elas se formarem, veja como que daquela época até hoje existe uma relação próxima com a natureza, mesmo que a gente possa não prestar atenção e não perceber. Todas as cidades, desde os 3.500 anos antes de Cristo, elas se formam perto de um rio, perto de um curso d'água, perto de uma fonte de água. É o rio, é o curso d'água que vai determinar o início do aglomerado de pessoas. E por que isso? Porque água é vida, nós precisamos de água. Então, para se formar uma cidade, as pessoas dependem de captação de água. Então, o rio, ele é a referência para que essas cidades se formem. Então, se nós observarmos a questão da evolução tecnológica da humanidade, vamos pensar o seguinte: primeiro, o ser humano nômade, depois ele cria técnicas para se cultivar o solo, para se domesticar animais. Isso a gente está falando aí de mais ou menos 12 mil anos atrás. Aí essa tecnologia ela vai evoluindo. Então, a humanidade ela começa a criar condições maiores de sobrevivência. Então, isso dá uma possibilidade de aumentar um pouco a população e cria-se condições favoráveis para que essas pessoas fixem residência e fiquem mais aglomeradas. Então, o ser humano não precisa mais ser nômade. Então, essa evolução tecnológica é que favorece a formação das cidades. Começa a surgir, então, algumas trocas, já é o início aí do surgimento da atividade do comércio, que é uma grande característica até hoje das cidades. E na atualidade, nós podemos perguntar qual que é a relação entre cidade e infraestrutura urbana. Sempre que eu estou falando de cidade, eu estou falando de urbanização. Então, olha só, a infraestrutura urbana, ela corresponde a todo aquele aparato que é possível existir numa cidade, no que se refere à questão de evolução tecnológica, que traz um bem-estar para as pessoas que ali vivem, como, por exemplo, água potável encanada, saneamento básico, energia elétrica, iluminação pública, vias de transporte, todo o sistema aí de mobilidade urbana. Já na atualidade, um acesso à internet, serviços hospitalares. Então, é todo o bem-estar que a tecnologia nos permite hoje ter, todo esse bem-estar que esteja ali presente naquele espaço da cidade. Então, isso é uma infraestrutura urbana. Mas então, quais são as principais diferenças entre as cidades, o espaço urbano e a área rural, o espaço rural? Bom, a principal diferença mesmo é com relação à questão de aglomerado de pessoas, tá? Então, como eu já disse, as cidades, as pessoas estão morando mais próximas. Já numa área rural, as pessoas, geralmente elas moram mais distantes, né? Pode ter uma vilazinha ou outra, mas quando existe, elas são muito pequenininhas e a gente tem mais pessoas vivendo distantes. E além dessa característica que é a principal, nós vamos ter no espaço rural uma tendência maior de atividades do setor primário, que é agricultura, pecuária e extrativismo. Só que esse ponto aí está mudando um pouco, e é a própria tecnologia também que está trazendo essa mudança. Como eu já disse antes também, a gente costuma ver nas cidades algumas atividades relacionadas ao setor primário, como, por exemplo, uma horta, hortas urbanas, hortas comunitárias, e tudo isso eu entendo que é uma própria evolução da sobrevivência, da questão da sustentabilidade, numa tentativa muitas vezes de gerar renda para algumas famílias da cidade e também de se produzir alimentos mais saudáveis. Já o campo, a área rural, por sua vez,
também tem feito uma conexão aí com a indústria e com a prestação de serviço. Então, muitas vezes nós temos aí o cultivo da terra, que é o setor primário, mas às vezes esse produto ele vai ser industrializado de alguma forma, ele vai ter uma grande relação com a indústria e muitas vezes usando um aparato aí do setor terciário, que é a prestação de serviço. E com relação à questão de infraestrutura urbana, existem áreas rurais que elas têm toda a infraestrutura urbana que a gente pode ter em uma das melhores cidades. É claro que são poucas no mundo, depende muito das condições econômicas da região, do país, mas tem áreas rurais que nós vamos encontrar o asfalto, energia elétrica, um acesso fácil a serviços hospitalares, acesso à internet. Então, a gente precisa compreender bem essas definições para que a gente possa analisar bem cada um desses espaços e o que nós estamos fazendo do nosso espaço geográfico. E uma questão extremamente importante para continuarmos nossas análises sobre as cidades. Quais as transformações as cidades e todo o espaço geográfico passou a ter a partir da Revolução Industrial? A Revolução Industrial, que aconteceu ao final do século XVIII, você vai me escutar falando muito isso aqui, porque ela é um grande marco na história da humanidade, principalmente no que se refere à questão ambiental. Então, nós temos que falar sempre desse momento da história da humanidade. Ela é marcada pela invenção do motor. Ela vai acontecer lá na Inglaterra ao final do século XVIII. Então, o fato de existir um motor que vai utilizar energia, vai utilizar combustível para fazer uma máquina movimentar e produzir mais coisas, isso traz uma velocidade na exploração dos recursos naturais e também na produção de tudo aquilo que as pessoas vão utilizar. E essa indústria, ela vai surgir, ela começa a acontecer na cidade. Por quê? Ela precisa de pessoas trabalhando ali. Então, ela acontece onde nós temos um aglomerado de pessoas. E é interessante também que quando a gente analisa o espaço rural e o espaço urbano, o espaço das cidades até a Revolução Industrial, nós observamos que o espaço rural ele tinha uma importância maior, porque era apenas no espaço rural que se produzia aquilo que a população precisava, os alimentos, e ele era comercializado na cidade. Então, se não tivesse a produção lá no espaço rural, que ela era toda braçal, utilizava-se a mão de obra de pessoas e também utilizava a força de animais para produzir, né? Então, se não tivesse essa produção na área rural, não tinha produto para se comercializar na cidade. Aí a indústria ela vem mudar isso aí também. Ela começa a favorecer um aglomerado maior de pessoas nas cidades, então as cidades começam a crescer muito a partir do surgimento da indústria, e à medida que essa indústria vai evoluindo, no século XIX, no século XX, ela começa a produzir maquinários e insumos para serem utilizados na área rural, utilizados no campo. Então, o campo, a área rural, ele passa a ter uma dependência da cidade que antes ele não tinha. Porque antes da Revolução Industrial, se acabasse com a cidade, o campo continuava do mesmo jeito. Hoje, na atualidade, não. Se acaba com a indústria, se acaba com toda a tecnologia que existe na cidade, o campo não sobrevive da forma atual, né? Ele pode sobreviver da forma que era há séculos atrás, mas da forma atual não. Então a gente pode falar hoje que uma área é mais importante que a outra, que uma área é dominante sobre a outra? Hoje, na atualidade, não. Hoje, na atualidade, existe uma grande interdependência, porque tem uma série de fatores que você vai falar, o campo, a área rural depende da cidade para produzir todos os insumos agrícolas, para produzir maquinários, para vender a sua produção. E a cidade depende do campo para quê?
para tudo aquilo que se consome que vem do setor primário, principalmente alimentos. Então, é a própria sobrevivência, né? Então, a interdependência hoje é muito grande. Não tem como você falar que um espaço ele é mais importante que o outro, porque os dois são extremamente importantes para a evolução da humanidade, para a sobrevivência das pessoas e para a gente manter a vida e a sociedade com a infraestrutura que ela tem hoje. E com relação à quantidade de pessoas que viviam e que vivem em cidades, em áreas urbanas e em áreas rurais, como é que é essa evolução aí na história da humanidade? No mundo todo, é claro que a gente tem assim um percentual imenso de pessoas há séculos atrás que viviam na área rural. As pessoas que viviam na cidade representavam um ínfimo percentual da população mundial. Porém, a Revolução Industrial, como eu disse, ela traz um grande divisor de águas nisso aí. Então, quanto mais industrializado é o país, quanto mais industrializada é uma região, maior o número de pessoas vivendo em cidades, vivendo em áreas urbanas, nós vamos ter. Hoje, no mundo todo, eu estou gravando esse vídeo no ano de 2024, é importante reforçar isso aí. Então, nós temos, na atualidade, aproximadamente 43% da população mundial vive em área rural e 57% vive em cidades, em áreas urbanas. Mas a tendência, ano a ano, é o número da população das cidades, das áreas urbanas aumentar. Esse número ele é crescente e esse número na área rural ele é cada vez menor. Isso é uma tendência da atualidade, é uma tendência mundial. E no Brasil, como é que são esses números no Brasil? Atualmente nós temos aí uma média de 85% da população brasileira vivendo em áreas urbanas e apenas uns 15% vivendo em área rural. E no Brasil também a gente segue essa tendência. Se a gente analisar aí como é que foi a evolução da população do Brasil no século passado, no século XX, foi aproximadamente aí no ano de 1965 que a população urbana brasileira ultrapassa a população rural. Desde que o Brasil começou a ser industrializado no início do século XX, veio primeiro a indústria têxtil para o Brasil, depois a indústria automobilística e a população urbana só crescendo. E assim, outro fator que é interessante é a gente observar que além do crescimento em percentual das áreas urbanas, a população brasileira e a população mundial, ela cresce também em números. Então, é uma série de fatores, é uma série aí de itens que nós temos que juntar para a gente falar da questão ambiental, da questão da sustentabilidade, né? É uma lista imensa aí para a gente analisar os impactos que nós temos na área rural e na área urbana. Então, veja bem, se a população mundial ela está crescendo em números, nós somos na atualidade mais de 8 bilhões de habitantes, e ressaltando que foi 1804, 1805 aí aproximadamente, que é início do século XIX, que a população mundial alcança o seu primeiro 1 bilhão. Então, nós estamos falando de pouco mais de 200 anos, que a população mundial já se multiplicou por 8. Então, só esse fato já é o bastante para nós compreendermos o quanto nós estamos explorando dos recursos naturais para nossa sobrevivência, porque aumentamos em número. E além de aumentarmos em número, a questão do motor, da velocidade da indústria, da velocidade das máquinas, faz com que a gente explore o meio ambiente de forma muito mais acelerada e nós vamos criando também uma cultura de consumismo, nós produzimos muito lixo, nós extraímos muito mais recursos naturais do que aquilo que realmente a gente necessita. Então, a questão ambiental, ela está muito comprometida. Mas aí vamos buscar analisar em separado agora quais são os problemas ambientais das áreas rurais e das áreas urbanas.
É curioso que, para a gente observar os problemas ambientais das áreas rurais, nós precisamos ter um pouco mais de conhecimento, porque esses problemas eles são bem mais explícitos e visíveis na área urbana. Já na área rural, a gente precisa conhecer um pouco mais para a gente conseguir detectar onde que está o problema. Então veja bem, muitas vezes que a gente está num espaço rural, nós vamos enxergar o verde. Só que esse verde não é muitas vezes necessariamente um bem para a natureza. Às vezes a gente está enxergando um verde, mas aquele verde ali, ele está causando grandes impactos ambientais. Como assim? Vou te dar exemplos para você entender. Imagina que você está vendo uma imensa monocultura, uma imensa plantação de eucaliptos. Onde é que está o problema ambiental nisso aí? Toda monocultura, ela vai trazer grandes impactos ambientais, né? Aliás, tudo que a gente faz, tudo que o ser humano faz, a gente impacta a natureza de alguma forma. Então, se a gente está buscando uma sustentabilidade, nós temos que procurar amenizar os impactos ambientais que nós criamos, porque todo ser humano impacta o planeta de alguma forma. Então, para que a gente não destrua, como está acontecendo na atualidade, que nós estamos destruindo a natureza, a gente tem que amenizar esses impactos para a gente procurar equilíbrio e construir aí a tão sonhada sustentabilidade ambiental, né? Mas voltando aí em específico para os exemplos da área rural. Por que que as monoculturas elas são prejudiciais? Se a gente coloca um produto só, ele vai tirar um determinado nutriente do solo de forma exagerada, diferente de quando a gente tem várias plantas, aí, uma diversidade de espécies de vegetação, tá? E a gente pode estar pressionando mais aí a umidade do solo, a utilização de água, sem contar também que muitas vezes, em muitas plantações que a gente vê em áreas rurais, está sendo utilizado agrotóxico e a gente não vê, e aquilo ali pode estar contaminando o solo, pode estar contaminando cursos d'água, e se a gente não tem um certo conhecimento, a gente só olha, tá tudo lindo, maravilhoso, parece uma natureza sem problemas ambientais, mas muitas vezes não é. Outra questão também, o maior consumo de água que existe no mundo é na agricultura. E eu até acho interessante falar sobre isso, porque antes da gente falar assim, que absurdo, então é a agricultura que está gastando muita água, ela está gastando muita água, mas para produzir alimentos e aí uma série de produtos que nós consumimos. Então, se a gente equilibra esse consumo aí, consequentemente, vai se gastar menos água na agricultura também. Além, é claro, de técnicas que são desenvolvidas em alguns casos, que vai economizar a irrigação de várias plantações, né? Mas aí, isso aí já é uma outra história. Outras questões também, o desmatamento, a criação de gado, a criação extensiva. Quando a gente vê uma área com pasto, com criação de gado, essa área ela foi desmatada antes, então tinha ali uma vegetação importante que ela foi retirada para plantar o pasto para se criar o gado. E além disso, o gado pisoteando aquela terra, aquilo vai compactando o solo, menos água da chuva vai infiltrar ali para abastecer os lençóis freáticos. Então, uma série de detalhes que vão se somando e vão trazendo grandes impactos ambientais para a gente na área rural. Agora, os exemplos de problemas ambientais das áreas urbanas. A formação de ilhas de calor, porque a gente tem uma grande supressão de vegetação, destruição de cursos d'água, então o calor nas cidades aumenta. A grande produção de poluição com as indústrias, com os automóveis, com todos os veículos, muita produção de CO2, de metano. Temos aí a questão da poluição visual, da poluição sonora, águas poluídas, esgotos, águas residuais, destruição de nascentes, destruição de cursos d'água. Tem até uma frase que eu acho interessante, que fala que por causa do rio nasceu a cidade, por causa da cidade morreu o rio.
Então o rio traz a vida, traz o aglomerado de pessoas, de população, e essa população começa a destruir as nascentes, começa a jogar água suja no rio, depois faz uma avenida sanitária, quando você vê já não tem rio mais, tem um curso de água suja, de esgoto escoando ali, trazendo problema. Então é isso aí, se você ainda ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, pode colocar aqui abaixo no vídeo, nos comentários, que eu respondo com o maior prazer, com o maior carinho. Agora, se não é inscrito ou inscrita ainda no canal, faça inscrição, curte o vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo.